Deus, agradecer ao nosso pastor Antônio Baltazar, que nos confiou essa oportunidade. Eu estava sentado aqui na escola dominical do banco da frente, e eu vi que ele levantou a vista assim. Falei, está procurando pregador para a noite. De repente, no final da escola, ele apontou para mim e falou. Falei, olha aí, eu sabia que ia ser eu. Aí pronto. Aí eu tentei sair pelo escanteio, pela tangência, mas não teve jeito. E aqui estamos, Deus abençoe o pastor pela confiança, é meu discipulador. Quem não sabe, o pastor Baltazar foi meu discipulador, ele usou esse manual de discipulado na primeira edição, era ainda naquele modelo A4, aquela folha grande. Hoje me parece que já é a 13ª edição daquele material ali. Então foi meu discipulador, foi o pastor que realizou o meu noivado, cerimônia de noivado, lá dentro da Ilha do Bananal. Eu fui encontrar uma noiva lá na povoado São João do Javaés, e ela não é índia não, mas lá que eu encontrei ela. E o pastor foi lá realizar a cerimônia de noivado. Então faz história, né? Faz parte da minha história o pastor. Muito obrigado, pastor. Muito bem. João capítulo 8, verso 21. Glória a Deus, todos encontraram. Vamos ler alguns versículos. Eu vou falar bem compassadamente, ainda estou com uns pontos de cirurgia de implante dentário aqui na boca, mas vamos lá. Verso 21 diz a palavra: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Podeis assentar, já temos orado. Deus abençoe todos os irmãos pela reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, esse texto, eu quero colocar um tema dessa mensagem: Jesus, a verdade que liberta. Está lá. Jesus, a verdade que liberta. E esse texto que nós lemos aqui, juntamente com os irmãos, é um texto que apresenta a Jesus como a verdade. É interessante que o texto não revela Jesus como uma verdade, não, ele apresenta Jesus como a verdade. E essa é a única verdade que o texto mostra que traz a liberdade para o homem, que traz a libertação. E essa verdade que traz libertação, ela é personificada, que nós vemos isso nos evangelhos, através das palavras de Cristo, através das ações realizadas por Cristo durante todo o seu ministério. Nós observamos aqui que a forma como Jesus, ele liberta o pecador, proporcionando
essa verdade que liberta é uma liberdade, né, espiritual. Né? Então, Jesus, a verdade que liberta. E que libertação é essa? Libertação de quê? Nós poderíamos perguntar, de que eu serei liberto? Ora, libertação do domínio do pecado. A libertação do domínio do pecado e das suas mentiras e dos seus enganos. Porque a Bíblia nos informa que todo homem é pecador, que não há um justo, nenhum sequer. Observe o texto de Romanos capítulo 3 e o versículo 23, diz que, porque todos pecaram, estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Então o texto afirma aí, o apóstolo Paulo dizendo, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. E aqui do versículo 34 de João capítulo 8 que nós lemos, ali, por isso que a Bíblia diz ali, por isso somos escravos do pecado. Olha aí, porque quem comete pecado é servo, ou seja, é escravo do pecado. Não só escravo do pecado, mas também é escravo da morte, mas também é escravo do diabo, mas também é condenado à morte eterna, é perdido eternamente. Ora, se todos pecaram e todos estão condenados, todos são escravos da morte, há alguma solução para isso? O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele perguntou, como escaparemos nós? Há alguma solução para esta situação do homem, sendo que o homem vive na opressão do pecado, o homem vive na opressão de Satanás, o homem vive na opressão da condenação da lei de Deus, na condenação da morte? Há alguma solução para isto? E isto é grave. É grave do ponto de vista que nem eu e nem você, nós conseguimos nos libertar a nós mesmos. Nem eu e nem você podemos fazer alguma coisa com relação a isto. Nem que você tenha um cargo. Você não vai libertar a você mesmo com seus títulos que você possa ter, com o seu saber, com o seu muito conhecimento, com a sua sabedoria, com o seu diploma, com muito recurso financeiro que você possa ter, com o nome importante que você possa carregar. Nenhum de nós podemos de nós mesmos nos libertar. Não podemos. Nós não temos força moral, nós não temos força espiritual, né, de nós mesmos nos tornarmos escravos para livre. Nós não temos esta capacidade. Ainda que alguém se ache livre, mas espiritualmente ele é escravo. Ainda que alguém por acaso se ache que é livre, não, mas espiritualmente a Bíblia nos mostra que ele é um escravo. E sabe qual é o perigo de tudo isso? Onde é que mora o perigo? Onde está o perigo? É de você morrer nesta condição. Este é o grande perigo, o grande agravo, é alguém morrer nesta condição de escravo do pecado. Porque aí ele vai estar perdido. E esse perdido não é uma perdição temporária, porque a Bíblia diz, nos mostra que a perdição ela é eterna, eternamente perdido, eternamente condenado à perdição eterna, à morte eterna. Esse é o grande perigo do homem morrer nesta condição de escravo do pecado, dominado pelo pecado. Esse é o grande perigo. E aí quando nós olhamos no versículo de número 21 do texto que nós lemos, o Daniel está nos ajudando aqui com muita eficácia. Nós vemos aqui o perigo de morrer na condição de escravo do pecado. Observe bem o verso 21. Disse, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis. Olha a afirmação de Cristo, e morrereis no vosso pecado. Olha o que Jesus disse, e morrereis no vosso pecado. Esse é o grande perigo, de o homem morrer nesta condição de escravo do pecado. Observe bem, como é que, e eu lendo esse texto eu me perguntei, como é que uma pessoa pode morrer nos seus pecados?
Como é que alguém corre esse perigo? E como é que ele pode morrer nos seus pecados? E aí, se nós continuarmos a leitura do texto que nós lemos aqui, lá no versículo 33, nós temos a primeira resposta de como uma pessoa pode morrer nos seus pecados. Observe bem que Jesus disse. Observe bem aqui no verso 33, quando eu me acho justo e perfeito moralmente. Uma pessoa pode morrer nos seus pecados quando ele se acha justo diante de Deus, quando ele se acha moralmente perfeito diante de Deus. Observe que o homem é escravo do pecado, e a Bíblia diz lá no versículo de número 21, que Jesus disse, olha, eu vou me retirar para o Pai, mas vocês não poderão ir para o Pai, porque vocês são escravos do pecado. Eu vou me retirar, mas vocês não podem ir, porque são escravos do pecado. Então, quando o homem, ele se acha na posição de justo, ele está correndo um grande perigo de morrer nos seus pecados. Como eu disse, nós nada podemos fazer para libertar a nós mesmos. E aqui Jesus, ele mostra que perecerá eternamente. É uma morte eterna. A Bíblia diz que morre nos seus pecados. E por que ele morre nos seus pecados? Ora, porque ele se considera uma pessoa íntegra, se considera uma pessoa boa, se considera uma pessoa justa, se considera uma pessoa perfeita, uma pessoa que merece o céu. Ele acha que é uma pessoa que merece a salvação eterna. Por quê? Porque o diabo cega o seu entendimento. A Bíblia revela isso, e ele não passa a compreender a verdade, porque o pecado, ele destrói, o pecado engana, o pecado mente para o homem. Está lá no versículo de número 22, no texto que nós lemos. A segunda coisa, porque, reveladora aqui no texto, porque uma pessoa morre nos seus pecados, está aqui no versículo de número 23. Olha o que Jesus disse no verso 23, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Então, porque alguém pode morrer nos seus pecados, segunda coisa, por ela ser mundana. Olha o que Jesus disse, vós sois de baixo, mas eu sou de cima. Por causa que a sua origem, ela é mundana. Eu não falo do mundo aqui como natureza, essas coisas belas que Jesus deixou para nós fazer turismo, para nós aproveitar, não. O mundo aqui é aquele sistema espiritual de oposição contra Deus. E ele disse aqui, vós sois desse mundo, vós sois de origem mundana. E no verso 44 ele disse, e por ser de origem mundana, tendes por pai o diabo. Aqui Jesus estava falando aos religiosos judeus, que ali Jesus estava falando essa verdade para ele. Por quê? Porque eles se achavam perfeitos, eles se achavam íntegros. Aqueles judeus religiosos, eles se achavam como exemplo de padrão moral e espiritual para a sociedade da sua época. E aí Jesus, ele ensina essas verdades. Não, vocês não são perfeitos, vocês não são padrão de moralidade e nem de espiritualidade, porque vocês são mundanos, vocês são deste mundo, mas eu sou de cima. E ele disse, vocês são escravos do pecado, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Às vezes é duro o que Jesus pregou aqui nesse sermão, ensinando os judeus religiosos daquela época. E talvez você esteja achando duro esta mensagem, mas eu estou mostrando no versículo que eu estou falando. Essa verdade que Jesus fala aos religiosos da época, que se achavam perfeitos. Isso é um perigo quando alguém se acha nessa condição e ele pode morrer nos seus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, acompanhe comigo esse texto. Olhe que texto revelador do perigo de alguém morrer ou partir desta vida nessa condição de escravo do pecado. Em Efésios capítulo 2, verso 1, acompanhe comigo. Olha o que diz o versículo de número 1. Diz aqui na parte B que estávamos mortos em ofensas e pecados. Veja bem, ofensas e pecados está no plural.
O que é ofensa, irmão? É ressentimento, é ira, né? É um coração endurecido. O ressentimento e a ira gera esse coração endurecido diante de Deus. Isso gera problema de relacionamento com Deus e de relacionamento com o próximo. Isso é um perigo. Mas ele disse que nós estávamos mortos em ofensas, mas também mortos em muitos pecados, em muitos delitos. Observa aí o versículo de número 2. Ele disse que, no outro tempo, nós andava segundo o curso deste mundo. Olha aí o verso 2. Andar segundo o curso deste mundo. E o Evangelho revela que andar segundo o curso deste mundo, lá no fim dele, nós encontraremos a perdição, nós encontraremos a morte. A condição aqui do versículo 2 mostra que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Pai de misericórdia, olha o perigo disso aqui, andar segundo, né, a direção, ou segundo o caminho do príncipe da potestade do ar. Olha que estado do homem nessa condição. Mas diz ainda que andar segundo o Espírito. Que Espírito é esse? Não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, mas andar conforme o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então veja que o escravo do pecado, ele anda nessa condição. Mas observe bem o verso 3, não terminou. Entre quais também, em outro tempo, andávamos no desejo da vossa carne. Desejo que foram dados por Deus a nós, mas foram corrompidos quando o homem caiu ali no jardim do Éden. Mas agora o homem anda nos desejos da carne. Você já pensou que toda sorte de pecado é alguém que anda dominado, anda no caminho, anda fazendo o desejo da sua carne, mas anda também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como eu disse aí, o diabo corrompe o pensamento das pessoas, e agora ele faz tudo o que vem no seu pensamento, sem pensar nas consequências que isso trará na sua vida, e isso é um grande perigo. Mas ele diz ainda que éramos por natureza, olha a nossa natureza, qual era a natureza? Filhos da ira. Misericórdia, isso é terrível, alguém ter a natureza de ser chamado filho da ira. Mas observe bem aqui, meus irmãos, que quando nós lemos todos esses versículos aqui de Efésios capítulo 2, nós observamos ali que a liberdade do homem, a liberdade de uma mulher, ou a liberdade de alguém, porque o texto de Efésios diz que todos nós éramos assim. Então, a liberdade é ditada pelo seu Senhor. E quem você acha que é o Senhor dessas pessoas que andam como escravo do pecado? E a liberdade dessas pessoas é ditada pelo seu Senhor. Aquele a quem você serve, ele é o Senhor da sua vida. É Ele quem vai ditar as regras. É Ele quem vai mostrar o caminho pela qual você deve andar. Mas quando eu olho no versículo de número 4 aqui de Efésios capítulo 2, olha que coisa linda aqui. Deus que é riquíssimo, rico já é bom, mas riquíssimo é muito melhor. Riquíssimo em misericórdia. Mas diz ainda a parte B, pelo seu amor, não é só amor, muito amor com que Ele nos amou ainda antes da fundação do mundo, e pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor, continua o verso 6, estando nós ainda mortos em ofensa, Ele nos vivificou, aleluia, estava morto, mas Ele nos vivificou, e não só isso, irmão, nos vivificou juntamente com Cristo, inteiramente pela sua graça, porque eu não merecia, não sou merecedor de nada, mas Ele deu esse presente, essa bênção, essa graça, Ele me vivificou, me ressuscitou com Cristo, me colocou de pé, e me deu liberdade para servir e adorar o nome de Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor. E porque o homem, ele pode morrer nos seus pecados. No versículo de número 24, nós vemos outra resposta. O perigo do homem, que o homem pode morrer nos seus pecados, em João 8, 24, do texto que nós lemos, eu quero ler com você, olha o que Jesus disse. Por isso eu vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não crede que eu sou, se não crê,
por não acreditar em Deus, por não crer em Deus, crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, o que vai acontecer? Morrereis nos vossos pecados. Isso é um grande risco, isso é um grande perigo para a vida de qualquer pessoa, na sua sã consciência. Morrerei no vosso pecado, isso é um perigo, porque não crê que Jesus é o Filho de Deus, porque não crê que Jesus é o Salvador, porque não crê que Jesus é a verdade, porque não crê que Jesus é o caminho que leva o homem para o céu, porque não crê que Ele é o libertador, que Ele é o vivificador, que Ele é o nosso Salvador, e Ele está presente aqui nesta noite. Mas muito mais do que isso, não há outra opção pela qual o homem pode ser salvo. Não há outro meio, não há outro mediador pela qual o homem pode ser salvo. A única opção é Jesus Cristo. E ele disse, se não crer que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crede que eu sou o vosso Salvador, o vosso libertador, morrereis no vosso pecado. E eu me lembro aqui que há uma grande diferença entre morrer em Cristo e morrer em seus pecados. Há uma grande diferença. Porque aquele que morre em Cristo, a Bíblia fala em 1 Coríntios que ele vai participar da primeira ressurreição. A ressurreição do justo, ele vai participar da primeira ressurreição para a vida eterna, a ressurreição do justo, por ocasião do arrebatamento da igreja. Mas morrer em seus pecados é um perigo, porque ele vai permanecer na sepultura. A Bíblia diz que o justo, na primeira ressurreição, vai ressuscitar dentre os mortos. Quer dizer, haverá uma seleção. Mas aquele que morreu em seus pecados, ele vai continuar na sepultura, e ele vai ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição, onde todos os mortos que morreram em seus pecados, eles vão ressuscitar para o juízo final, onde serão julgados para a condenação eterna. Isso é terrível, isso é um grande perigo, morrer nos seus pecados. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou querendo lhe explicar nesta noite, pelo amor de Jesus Cristo. Mas aqui no versículo de número 25 do texto que nós lemos, nos mostra que ainda, por que alguém pode morrer nos seus pecados? O versículo de número 25 diz aqui, disseram, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio eu tenho revelado para vocês, eu tenho mostrado quem eu sou, eu tenho dito quem eu sou, através de palavras, de ações, desde o livro de Gênesis, passando pelo Testamento, Cristo tem se revelado, Jesus tem se revelado ao mundo e dizendo quem Ele é. Mas o grande perigo de morrer em pecado é por ignorância espiritual, porque aqueles judeus não sabiam quem era Jesus. Olha a ignorância. Eles disseram, quem és tu? Olharam para Jesus e perguntaram, quem és tu? Olha, a ignorância espiritual é um perigo. Eles não sabiam quem era Jesus. Ainda hoje, meus irmãos, a grande verdade é que ainda hoje, essa pergunta de quem é Jesus, ela atravessa milênios. Há milênios tem se discutido, tem se perguntado, tem estudado quem é Jesus, e esta discussão, ela continua a mesma, as pessoas continuam perguntando, indagando quem é Jesus. Para alguns, Jesus é simplesmente um milagreiro, para algumas pessoas, Jesus é um rei triunfante, para algumas pessoas, Jesus era simplesmente um sacerdote, ou um revolucionário, um baderneiro que surgiu alguns séculos atrás. Para alguns, Jesus é um espírito evoluído, que veio da reencarnação e reencarnou de novo, e está evoluindo algumas linhas, não entendo bem disso. Para alguns, Jesus é um médico, é como um médico que vai resolver todos os seus problemas, como pregam os neopentecostais. Para algumas pessoas, Jesus é um psicólogo, Jesus é um monge, para alguns, Jesus é um economista, para outros, Jesus é um empregado, em que faz as suas vontades na hora que ele quer. Ele encosta Jesus na parede, que Jesus tem que fazer o que ele quer, na hora que ele quer.
Para alguns, Jesus é um simples empregado. Eles não sabiam quem era Jesus. Às vezes, meus irmãos, nos falta a compreensão de entender e de saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Nós precisamos ter a compreensão de quem é Jesus. Meu tempo acabou aqui, mas eu quero dizer para você que Jesus é o único que pode te salvar. Jesus é o único que pode salvar o mundo. Jesus é o único que pode salvar a humanidade, salvar o homem dos seus pecados. Jesus pode livrá-lo da condenação eterna. Não há outro mediador, não há outra mediadora entre o homem e o pecador, é só a pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos o Salmo 130 e o versículo de número 4, nós entendemos quem é Jesus. Nós podemos citar tantos versículos aqui, mas olha aí, com ele está o perdão para que ele seja temido. Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, todas as nossas ofensas, todas as nossas misérias são perdoadas por Jesus Cristo. É Ele que faz isso. Em Romanos capítulo 3 e o verso 26, olha que lindo essa declaração de Paulo aos Romanos. Ele diz: para demonstração da sua justiça nesse mundo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é o justo, mas também ele é o justificador da tua alma, da tua vida. É isso que eu estou apresentando nesta noite. E aí, quando nós vamos lá para o versículo 26 de João 8, do texto que nós lemos, ali Jesus se revela para os judeus, ele revela para os judeus dizendo que, olha, muita coisa eu tenho a dizer a vocês e julgar de vós, mas aquele que me enviou verdadeiro. Jesus se revela para eles que não sabia quem era Jesus. Jesus disse assim: eu sou enviado de Deus, eu sou enviado do Pai, eu venho de cima, enviado do Pai para salvar toda a humanidade. Muitas pessoas, apesar disso, não creem em Jesus. Em João 1,12, a parte A, diz que ele veio para os seus, para salvar os seus, mas os seus não receberam, os seus não aceitaram, o rejeitaram, o desprezaram. Mas no verso 30 de João capítulo 8 que nós lemos, ali diz que muitos creram em Jesus. Quantos já creram em Jesus? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Muitos creram em Jesus, porque nós compreendemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Esse texto nos revela, não dá tempo de eu falar, mas ele nos revela quem são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quem são os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos. Aí, irmão, no verso 31 e 32, ele diz, o verso 31 diz, olha, e 32, olha lá, irmão Daniel, os irmãos lê, João 8, 31, olha aí, aos judeus que criam nele, Jesus disse, o que Jesus disse? Aqueles que creram nele, aqueles que criam nele, aqueles que tinham fé em Jesus como seu Salvador. O que ele disse? Se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E o verso 32, esta linda declaração, e permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos, e aí conhecerão a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho esse verso 32, eu vejo três coisas importantes aqui. A primeira coisa importante que eu vejo é que a verdade existe. A verdade existe. Jesus disse, conhecereis a verdade existe. Tem muita gente declarando por aí que a verdade não existe, mas Jesus, o próprio enviado de Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, ele está dizendo, a verdade, ela existe. E ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa verdade é Jesus, essa verdade é Deus, essa verdade é a palavra de Deus, essa verdade é o Espírito Santo, porque ele é chamado de Espírito da verdade. Essa verdade é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a verdade. Jesus é a verdade absoluta, meus irmãos. Jesus é a verdade eterna.
Em Mateus 24, verso 35, ele diz, olha, passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra, ela permanecerá. Jesus é a verdade eterna, é a verdade que vai permanecer, é a verdade absoluta. Outra coisa que eu entendo ali em João 8,32, é que a verdade ela existe e ela deve ser conhecida. Jesus, ele se dá a conhecer por você. Você pode conhecer a verdade, verso 32, ele diz, e conhecereis, olha aí, a verdade ela pode ser conhecida por qualquer um que queira conhecê-la. Essa verdade, irmão, ela não teria sentido algum se nós não pudéssemos conhecer a verdade, mas nós podemos conhecer. Você está buscando a verdade? Há alguém aqui nessa noite em busca da verdade? Está aí, essa verdade ela está em Jesus Cristo. Essa verdade está no nosso único Salvador. Essa verdade ela foi revelada a Pedro. Quando Jesus perguntou, que dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro responde, olha, outro diz que tu és João Batista, um dos profetas, mas Pedro diz para Jesus, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu, que te revelou. Você busca a verdade? Essa verdade está em Jesus. E o verso 32 de João capítulo 8, olha, a terceira verdade, para nós concluir aqui, é que a consequência de conhecer a verdade, qual é a consequência de conhecer a verdade? Ela vos libertará, glórias a Deus. Olha a consequência de um homem do mundo conhecer a verdade. Essa verdade, ela vai te libertar. Porque o verdadeiro discípulo, ele é liberto. E a liberdade está em crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro mediador, não existe mediadora, é só Jesus Cristo. E o verso 36 para nós encerrar, se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite. O verso 36. E se o Filho vos libertar? Quem? Quem é o Filho? Jesus Cristo, nosso Salvador. E se Jesus te libertar, olha o que ele disse, verdadeiramente, novamente a verdade. Olha a verdade novamente. Se o Filho te libertar, verdadeiramente, vocês serão livres, serão livres, serão livres. O verdadeiro discípulo, ele crê em Jesus. O verdadeiro discípulo permanece na sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. E ele é verdadeiro discípulo de Cristo, ele é liberto. Mas no verso 37, Jesus disse para os judeus que eles não eram discípulos, porque não havia lugar da palavra de Deus na vida deles. Você que ouviu esta palavra, abra seu coração aqui, para que essa palavra tenha um lugar na sua vida, e você seja um verdadeiro discípulo que recebe esta revelação, que recebe essa verdade. Glória a Deus, quando você recebe a revelação de Deus, você conhece a verdade, e quando conhece a verdade, essa verdade ela liberta você, e quando você é liberto, você vai ter uma compreensão do mistério da cruz, do plano da salvação, da vontade de Deus na sua vida, e eu te digo, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra opção, é Jesus Cristo, é Ele que pode te livrar do perigo de você morrer em seus pecados, de você morrer sendo escravo do pecado. Você hoje será livre verdadeiramente livre. Você vai experimentar liberdade. Talvez você nunca teve. Você vai conhecer Jesus. E aí você vai dizer, agora eu estou livre. Estou livre dos meus pecados, estou livre das ofensas, estou livre das trevas, estou livre das superstições, estou livre de Satanás, estou livre do pecado, estou livre das mentiras, estou livre do engano, estou livre da prostituição, do adultério, estou livre, agora eu sou livre, e você pode conhecer essa liberdade em Jesus Cristo. Por isso eu quero te chamar, venha, onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Onde está a primeira pessoa que entendeu esta mensagem? Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Alguém para Jesus aqui nesta noite.
Isaías 61 diz que Jesus veio anunciar a liberdade. A Bíblia diz em Isaías 61 que Jesus veio anunciar o ano aceitável do Senhor, era o ano do jubileu, o ano aonde as dívidas eram perdoadas, aonde as terras eram devolvidas. Isso revela que Jesus como libertador de toda a opressão, Jesus como libertador de toda a escravidão. Conhecendo a Jesus, você será verdadeiramente livre. Onde está a primeira pessoa? Olha aqui, os irmãos vão orar por você. Está aqui esses soldados para orar por você. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer conhecer esta verdade e ser liberto? Tem alguém? Olhe aí à sua direita, à sua esquerda. Ajude alguém. Talvez está faltando só uma pequena ajuda para que lhe dê o passo. Quantas vezes eu estava longe da casa de Deus, eu sentava, parece que havia um peso nos meus ombros, mas um dia eu me levantei, entrei no corredor. Quando eu entrei no corredor, parece que alguém me empurrava ali à frente, e cada vez que eu ia chegando à frente, aquele peso ia caindo dos meus ombros. Que o pastor Ademir Araújo, numa noite de quinta-feira ali na Matriz, ele pregava dizendo assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. E cada vez passo que eu dava em direção ao altar, aqueles pesos iam caindo dos meus ombros. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nesta noite.